Você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo imediatamente, o mais rápido possível. Você diz: por que, pastor? Já sou crente, já pertenço à igreja tal, à denominação tal, já tem uns anos que eu estou lá, já tem já uns 10, uns 15 anos, meu pai e minha mãe estão lá. Esqueça a religião, esqueça a denominação. Eles não te ensinaram o que deveria ser ensinado. Passaram por cima das Escrituras. E se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, crendo numa suposta trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e por isso te levaram nas águas para ser batizado, pensando que há perdão dos pecados, invocando os títulos do Senhor, você não foi perdoado e muito menos você foi batizado. Você desceu apenas a água, um pecador seco, e voltou um pecador da água molhado. Foi isso que aconteceu. Depois disso, você pegou um espírito religioso e aí está numa denominação religiosamente servindo a Deus. Aí você pergunta, mas por quê? Com qual autoridade o Senhor diz isso? De que eu não fui perdoado e que eu não fui batizado corretamente. Eu te dou as Escrituras. As Escrituras é o ponto final para fechar a minha boca e para fechar a sua boca. Se você está indagando ou está aí repelindo ou esbravejando do outro lado do vídeo. Vamos para as Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos pegar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Está escrito assim: a este quem? Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É através do nome do Senhor Jesus Cristo é que nós somos perdoados os nossos pecados. É quando o nome é invocado no batismo, nas águas, quando o batizador batiza, leva alguém nas águas para ser batizado, se ele não invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, mas invocar títulos como eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não te batizou. Ele apenas invocou os ofícios, invocou os títulos do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo não é válido. Validade tem quando o nome do Deus Todo-Poderoso manifestado nessa terra for invocado sobre você, que é Senhor Jesus Cristo. Veja, Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E debaixo do céu e em cima da terra não há outro nome dado entre os homens para que possa ser salvos, perdoados, libertados, só no nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver mais uma escritura? Vamos para 1 João. 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 12. Vamos observar isso. Presta atenção nisso. Não fica aí pulando, raivoso, criticando, não. Vai para a Bíblia, vai para as escrituras. 1 João 2,12 está escrito assim: filhinhos, você é um filhinho? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, qual nome? Meu? Seu? De Paulo? De Pedro? Não. Nome do Senhor Jesus. Vou repetir. 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados
os pecados. No seu batismo, o nome do Senhor Jesus tem que ser invocado. E se o nome do Senhor Jesus não foi invocado no seu batismo, você precisa, não importa quem você seja, não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é missionário, se você fez teologia, se você fez bacharelato, se você fez bacharel em teologia, não importa se você tem 15, 20, 30, 40 anos de igreja, de denominação, não importa, você carece, você precisa ser batizado corretamente, imediatamente. Você precisa ser batizado. Seja humilde, peça o seu batismo. Não importa o que a denominação diga, a doutrina da denominação. Importe-se com o que a Bíblia diz, com o que as Escrituras diz. Vamos para outra escritura de que é necessário invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como é que foi o batismo de Paulo? Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Vamos observar aqui que Paulo está dando testemunho do seu batismo e do seu encontro com Jesus. Atos dos Apóstolos 22, versículo 16. É o discurso de Paulo em sua defesa. É o discurso de Paulo em sua defesa. E você vai observar que em Atos 22, versículo 16, vamos pegar, por exemplo, o versículo 12, só para você ter uma compreensão, uma ideia mais dimensionada. Vamos lá. Ananias. Quem era Ananias? Veja, olha o que Paulo está dando seu testemunho em sua defesa, e ele menciona Ananias quando Ananias impôs as mãos sobre ele e ele voltou à vista e voltou a enxergar novamente. E no seu discurso, na sua defesa, ele está dando seu testemunho de como foi convertido, de como Deus apareceu para ele, de como Ananias apareceu para ele e de como ele foi batizado. Quer ver? Atos dos Apóstolos 22, capítulo 22, versículo 12. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi, começou a enxergar. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser uma sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Versículo 16, Ananias falando para Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Agora eu pergunto, qual é o nome do Senhor? Meu amigo, minha amiga, seja de qual for sua denominação, qual é o nome do Senhor? O que Ananias fala para Paulo, que antes era Saulo, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Há outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo? Efésios 4 diz que só há um Senhor, só há uma só fé, só há um batismo. E esse batismo tem que ser em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos recorrer nas Escrituras o primeiro batismo bíblico aqui relacionado, escrito, documentado aqui nas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro dá aquele discurso no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre cada um deles, e eles, cheio de gozo, cheio do Espírito Santo, saem evangelizando
e falando do reino dos céus. Veja, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você não foi batizado ainda, corretamente, de acordo com a Bíblia, não de acordo com a denominação, não daquilo que a Igreja de Roma católica ensinou e os evangélicos engoliu, trindade, batismo errado, mas de acordo com as Escrituras, se você não foi batizado corretamente, você carece de ser batizado imediatamente, antes que Deus encontre com você com os seus pecados. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Vanderlei Costa, Tabernáculo da Fé, Sarzedo, Rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 560, bairro Serra Azul. Cultos todas as quintas às 9h30 e domingo às 18 horas. Você é nosso convidado especial. Venha ouvir a verdade revelada deste dia.